Boa tarde, Vilmar, boa tarde, ouvintes. É um grande prazer estar falando com vocês. Conforme você disse, não só me colocando à disposição para fazer um debate, esclarecer as dúvidas, mas para agradecer o apoio que eu tive em Borrasópolis, o apoio que eu tive de toda a companheirada da região, e dizer que o nosso mandato de deputado federal está à disposição dessa população. O que pudermos ajudar com o nosso escritório em Maringá, em Curitiba, nosso escritório em Brasília, contem conosco, que é o mínimo que eu posso fazer pelo bem da cidade. Bom, deputado Enio Verri, é muito importante, eu queria agradecê-lo por essa oportunidade, nós podemos conversar e falar com os nossos ouvintes. A gente tinha anunciado a semana passada, mas não foi possível, né? E hoje o senhor está falando com a gente aqui. Eu quero fazer perguntas importantes e como o senhor sempre foi uma pessoa transparente, e como eu sempre digo, sempre através dos microfones da Rádio Colina, um deputado realmente que merece o nosso respeito, o nosso carinho, um dos políticos mais exemplares que temos hoje no Brasil. Eu queria perguntar, há uma preocupação, nós que estamos aqui no interior, a gente sabe muito pouco, a gente, é claro, acompanha as notícias, mas aquelas coisas de bastidores, o que a gente sente, a gente conversa com as pessoas, me parece que há, assim, um movimento para ter um golpe no nosso país, ou isso não acontece? Essa é uma grande preocupação de todos nós, deputado. Olha, mas isso não acontece. Na verdade, é que o candidato Aécio Neves e os seus partidos que o apoiaram, o PSDB em especial, ainda não conseguiu engolir a derrota. Então ele faz toda uma campanha nas redes sociais, mas em especial na Rede Globo, nos grandes jornais, a revista Veja, que são ligados ao PSDB, para fazer campanhas contra a Dilma. E falam até impeachment, falam numa manifestação dia 15 de março contra a Dilma. Isso não existe. Na verdade, posso lhe garantir que na Câmara dos Deputados, no Senado, não existe esse debate de impeachment, não existe a mínima condição disso ocorrer, primeiro que não há características nenhuma. O Fernando Henrique Cardoso, o advogado dele fez uma consulta para ver se podia fazer um impeachment no Brasil. O próprio jurista que fez um estudo declarou nos jornais domingo, dizendo que não há a mínima condição de um golpe de impeachment. Primeiro, porque a presidenta Dilma não fez nada errado e está fazendo um bom governo. Segundo, porque o povo vai para a rua. O povo vai para a rua se houver qualquer tipo de tentativa, porque o povo, embora já faça 12 anos que o Fernando Henrique saiu, o povo não esqueceu como a vida era dura no tempo do Fernando Henrique e como hoje a vida melhorou da nossa população. Foi por isso até que a Dilma ganhou as eleições. Então, é muita fofoca, é muita falação nos meios de comunicação social que são do PSDB, mas não há a mínima condição. Você vai ver no dia 15 de março. Vai sair uma pessoa aqui, outra ali, uma cidade vai ter 15 pessoas, outra 20, pedindo a saída da Dilma. Quem é que vai pedir a saída da Dilma? Aqueles que são contra o interesse do avanço dos trabalhadores. Aqueles que sempre foram contra a gente. Isso tem em toda a cidade. Então, não há que se preocupar. Diga à população que nosso dever é mostrar de fato como a nossa vida é melhor hoje e a importância da Dilma continuar como presidente da República. Agora, de maneira nenhuma, há um golpe preparado. Pelo contrário, os militares estão com a Dilma, há apoio de setores produtivos, empresariados estão com a Dilma. O que se tem é muita propaganda enganosa. Olha, uma pergunta que eu fiz ao senhor deputado, esclarecedora, muito importante, eu tenho certeza, muita gente acompanhando, e gostaria que eu fizesse essa pergunta, que acabei de fazer, o senhor acabou respondendo. Agora, uma coisa que a gente não entende, deputado, porque democracia, o que a gente entende de democracia é a liberdade da expressão. É claro que muitas vezes tem pessoa que exagera, aproveita os meios de comunicação para tumultuar, né? E principalmente em eleição. A presidente Dilma ganhou as eleições dentro da democracia, aonde eles quiseram acusar que só ganharam com o voto do Nordeste. Agora, como o povo do Nordeste não fosse gente, e sendo que não é uma verdade e que é uma coisa clara para todo mundo. Ganhou no Sudeste, ganhou no Rio de Janeiro, ganhou no estado do candidato a presidente, Aécio Neves, que dizia ser o rei de Minas Gerais, e também teve os votos no Paraná, em todos os estados do Brasil, não é isso, deputado? Olha, disseram que no Paraná, que é um estado mais conservador, que o Aécio ia fazer 70% dos votos. A Dilma fez 40%, a Aécio fez menos de 60% dos votos. Então, a verdade é que os derrotados estão ainda bravos que foram derrotados, levaram uma lavada. Olha, se o PSDB é tão bom,
Por que ele perdeu em Minas Gerais? Por que o Grupo do Aécio levou aquela lavada de primeiro turno lá em Minas Gerais? E outra, o PSDB é tão bom, olha o que o povo paranaense está vivendo com o governo Beto Richa. Então, na verdade, o que existe é uma tremenda dor de cotovelo dos derrotados e que ainda não perceberam que já perderam. O que esses derrotados tinham que fazer é meter a mala no saco e trabalhar e cuidar da vida deles. Agora, derrotado, esperneando, sempre tem. Mas, Omar, você viveu aí a gestão do Padre Oswaldo, do Didi, o Padre Oswaldo quer voltar de novo agora. Você sabe que tem quem ganha e quem perde. Agora, é maduro na democracia quem perde, reconhecer que perdeu e torcer para quem ganhou faça as coisas certas. Agora, o que eu fico triste é ver esse pessoal do Aécio que perdeu, parece que não quer admitir que não perdeu e ainda fica atrapalhando o país. Essas pessoas não ajudam o país, atrapalham, e eles deviam fazer um favor, ficar quietinha, cuidar da vida deles, e quer fazer oposição, é o direito dela, pode cobrar. Agora, ficar contando mentiras, inventando histórias, isso não melhora a vida de ninguém, tenha certeza. Com certeza, deputado, e a grande verdade é o seguinte, o que eu vou dizer para o senhor vai estender um pouquinho mais, depois nós vamos voltar e vamos falar do Paraná, sim, porque realmente a situação no Paraná é uma situação precária. Eu queria dizer o seguinte, que eu não sei por que tanto ódio do PT. O próprio candidato a presidente do PSDB falava, nós queremos tirar o PT do governo, é o nosso objetivo. Quer dizer, falava com ódio isso. Sendo que o PT, o Partido dos Trabalhadores, sem dúvida nenhuma, foi o partido que olhou pelos trabalhadores. A vida das pessoas melhoraram consideravelmente, todo mundo sabe, nesses últimos 12 anos. Não é só a Bolsa Família que eles falam, porque a Bolsa Família não é só para o Nordeste, é para o Brasil inteiro. Mas também as casas. Borrasópolis hoje, o prefeito Didi entregou aqui 124 casas, que tem pessoas que pagam R$30. Quer dizer, em 10 anos vai pagar 3, 4 ou 5 mil reais de uma casa. Isso de um plano de governo, né, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Por que tanto ódio, deputado? Olha, na verdade é fácil de explicar, viu, Marcos? O ódio é um ódio de classe social. Por 500 anos o país foi administrado por pessoas como Aécio Neves, por pessoas como Fernando Henrique Cardoso, que sempre acharam normal que os pobres fossem muito pobres e que os ricos fossem muito ricos. Por 500 anos eles achavam normal ter desemprego, ter miséria, e hoje eles ficam muito bravos com o PT porque o pobre pode andar de avião, ficam muito bravos com o PT porque a empregada doméstica dele pode usar um perfume bom, porque hoje todo mundo tem seu carrinho, consegue sua casinha no Minha Casa Minha Vida, ter motocicleta não é mais uma coisa difícil, ter uma televisão nova em casa, então todo mundo consegue comprar. Para eles isso é inadmissível. Para eles é inadmissível que num país possa ter as pessoas vivendo bem. Para o Grupo do Aécio, pobre tem que ser pobre, tem que ganhar, tem que ferrar, porque eles acham que isso é normal. O que nós fizemos, o que o Lula fez, que a Dilma fez, foi mostrar que é possível ter uma vida digna a todo mundo. Que o rico pode ser rico, mas que o pobre merece ter uma vida mais justa. E nós provamos isso, porque à medida que os pobres melhoraram de vida, você pode ver em Borrasópolis, os empresários da cidade também melhoraram, porque se o pobre ganha um salário melhor, compra móveis novos, compra uma televisão, faz uma compra melhor no mercado, compra um perfume, e os empresários também ganham. Agora, para eles não. Para eles, isso é inadmissível, eles não acham que o pobre não pode participar da política, que o pobre não pode participar das decisões, e por isso que tem a palavra que se usou essa mesma, é ódio. É ódio contra os pobres, é um ódio de classe, é um ódio que eles estão vendo. Os trabalhadores podem sim dirigir o país, dirigir com competência e fazer do país um país mais justo, mais humano, mais cristão. Por isso que nós temos que ser contra essas pessoas. Por isso que o povo votou contra eles, apesar de tanta mentira que eles contaram, o próprio povo de Minas mostrou isso. Ou seja, não confie nessas pessoas, porque eles estão preocupados só com aquela minoria que por 500 anos dirigiu esse país. E eles querem o fim dessa ampla maioria que hoje tem uma vida melhor. O sonho deles é ter aquela empregada doméstica ganhando uma mixaria, ganhando nada, sem registro, trabalhando como escrava. O sonho deles é poder contratar um menor de idade lá, pagando uma miséria para ficar o dia inteiro trabalhando. O sonho deles é poder andar de avião, só eles no avião, e não ter um pobre andando também no avião. E esse sonho nós não vamos dar mais a eles. Acabou. Hoje o Brasil é um país mais justo, todos temos direito, temos que lutar para cada dia a nossa vida ser cada vez melhor.
Tá certo, tá aí então, né? Nós falamos a nível geral, que fez um deputado da NVR, claro que depois a gente vai falar também, mandar uma mensagem que o Padre Oswaldo mandou a você, viu, deputado? Você sabe o carinho que ele tem com você, também o prefeito Didi aí, que com certeza estará lhe procurando como o representante do nosso município a nível federal. Eu queria dizer o seguinte, deputado. Você falou do governador Beto Richa, do PSDB, a nível de Minas, a nível de Paraná. Eu acho que eu queria aproveitar nesse momento e dizer que os professores de Borrasópolis te mandam um abraço também, estão acompanhando, né, a entrevista, e é claro que eles também gostariam de saber de um parecer, porque falar em golpe, o Paraná está tendo um golpe, porque a gente sempre viu o diálogo do presidente da República a nível federal, se coloca alguma coisa em pauta, discussão de deputados, coloca alguma emenda, uma coisa ali, outra aqui, resolve. Mas infelizmente no Paraná parece que houve algo assim que vai contra a democracia do Brasil. Né? E o PT, deixar bem claro, que eu sempre tenho dito isso também, o PT nunca governou o Paraná. E sempre dizendo que o PT é culpado também do Paraná estar na situação que está. E realmente um tratoraço em cima não só dos professores. Eu quero fazer a pergunta já e você já explanar, porque é o seguinte, o que mais preocupa, e eu acho que o golpe que todo mundo entendeu que o governador do Paraná deu, foi que ele iludiu os prefeitos de todo o Paraná, da maioria dos municípios paranaenses, e é claro que quem tem voto é o prefeito, e ele conseguiu realmente ganhar no primeiro turno. E depois trazer esse presentaço para os prefeitos e a população paranaense. O golpe da Previdência, sem dúvida nenhuma, que envolve a aposentadoria dos servidores públicos. Isso realmente é um golpe, né, deputado? Olha, assim, eu quero agradecer primeiro aí o abraço do Padre Oswaldo, do Didi. Quero dizer, Didi, você que está me ouvindo, que vai ter uma emenda assim, vamos lutar por recursos para o Borrasópolis. É o mínimo que eu posso fazer, uma cidade que me ajudou tanto, tenho esse meu compromisso. E dizer aos professores que podem contar comigo. Quem tem nos acompanhado pela imprensa, mesmo no Facebook, temos mandado mensagens, temos feito análises, números. Eu estive agora de manhã em Paissandu, num ato público muito grande, dando um ato público ontem enorme em Maringá, agora à tarde vamos para Sarandi, pretendo amanhã estar em Londrina, correndo, discutindo com os professores e dando apoio a eles. O que o Beto Richa fez foi um grande golpe no povo paranaense. Com 2 anos de governo, o Beto Richa já tinha quebrado o Paraná. E nós, da Assembleia, na época que eu era deputado estadual, colocávamos antigamente. Na campanha para governador, tanto o senador Requião como a senadora Gleice mostraram que o Paraná estava quebrado. O Beto Richa, para fugir da sua responsabilidade, dizia que o culpado era o governo federal. E, na verdade, é mentira. Que o governo federal repassou todos os recursos, até o que ele não merecia, o Beto Richa recebeu de recursos. Recebeu todos, grandes investimentos. Dos 399 municípios do Paraná tem investimento do governo Dilma. O Beto Richa só gastou em propaganda, gastou em outras obras de festas, visitou os municípios, prometeu um monte de coisa para os prefeitos, não cumpriu, mentiu para esse povo. E agora o Estado está numa situação que nem no tempo do Jaime Lerner aconteceu. O professor nunca recebeu salário atrasado. As férias dos professores, que era paga em dezembro, às vezes até começo de janeiro, mas sempre foi pago em dezembro. Agora ele está querendo parcelar para pagar em fevereiro, março e abril as férias. O pessoal que é PSF, ele não pagou a rescisão do pessoal de dezembro. E as negociações que começaram ontem, continuam hoje à tarde, com a equipe do governo, não é boa, porque ele quer pegar os 8 bilhões do Fundo de Previdência. Só para quem está nos ouvindo, para ter uma ideia, esse Fundo de Previdência é dinheiro dos professores, que foi tirado do nosso salário. Eu também sou professor da universidade, a minha esposa é professora aposentada. Então nós sabemos o que é isso. Se ele pegar esses 8 bilhões, de fato ele vai pôr todas as contas em dia, vai pagar todo mundo, só que em 1 ano e 8 meses acaba todo esse dinheiro. E aí não tem mais aposentado recebendo. Se hoje não tem dinheiro para pagar nem salário, imagine como é que ele vai pagar os aposentados. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, não podem parar. Ser público do Estado, professores, agentes penitenciários, DETRAN, servidores de qualquer outra área, tem que ficar parado até que ele tirar esses projetos e ele que se vire, ele que repasse menos dinheiro para a Assembleia Legislativa, que corte dinheiro de propaganda, que corte dinheiro para um monte de cargo político que tem lá que não precisava e faça um trabalho mais sério. Na verdade, o Beto Richa está fazendo o que o Aécio fez. Ele governa para uma elite e na hora de resolver a crise, quem tem que pagar pela crise são os trabalhadores.
não podemos admitir isso. E volto a insistir, o Paraná está falido já faz mais de 2 anos, nós temos dito a isso, infelizmente ele gastou muito em propaganda, a população se deixou enganar pelo Beto Richa e hoje vive esse desespero. Por isso o apelo que eu faço aos professores e aos servidores como um todo, continuem reunidos, estejam em frente dos grupos regionais de educação, o deputado da cidade só sai cobrado do deputado da cidade, porque são 54 deputados estaduais, só 19 estão do lado dos professores. Tem que conversar os outros, eles são obrigados a votar contra, porque quem elegeu eles foi o povo. Senão, o Paraná vai estar mais falido ainda. O projeto do Beto Richa não salva o Paraná, ele quebra o Paraná ainda mais. Olha, deputado Enio Verri, sem dúvida nenhuma, é muito importante os seus esclarecimentos. Esse poderíamos considerar, então, como diz os professores e a imprensa, o pacote da vergonha, né, de um governador que quer tirar direitos de trabalhador, que quando, na verdade, direitos adquiridos eu nunca vi isso acontecer no nosso país. Esses são aqueles que criticam a presidente Dilma, o ex-presidente Lula, que sempre defendeu o trabalhador. E o PT estará ao lado dos trabalhadores sempre, e principalmente do funcionário do Estado do Paraná. Não é isso, deputado? Sempre estivemos, na bancada passada, fiz parte, nós éramos 7 deputados que faziam oposição, que brigavam, nossa bancada diminuiu. Nós temos 3 novos deputados do PMDB que estão junto conosco, então somos 6 deputados que estamos sempre do lado dos trabalhadores, sempre do lado dos servidores e do povo como um todo. E lá em Brasília, o senador Roberto Requião, a senadora Gleice e eu, nós formamos um grupo e estamos juntos, correndo o Estado, manifestando apoio, dando entrevistas para dizer que a luta dessa população é justa e que nós não podemos dar o pé. Hoje, esse pacote de maldades do Beto Richa é um pacote que resolve o problema dele por 2 anos, mas afundará o Paraná em mais crise ainda nos próximos anos. Bom, deputado Enio Verri, eu queria, da minha parte, dizer o seguinte. Primeiro, essa entrevista é importante, esclarecedora. Estamos aguardando a sua visita aqui na cidade de Borrasópolis. Também em nome do ex-prefeito Padre Oswaldo, que tem um carinho especial por sua pessoa, sei que é recíproco também. Em nome do Partido dos Trabalhadores aqui da nossa cidade, do Angelim Boro, que é o presidente, o Tiãozinho, do vereador Marquinhos, enfim, de todos os membros do partido. E claro, e nós também aqui da equipe da Rádio Colina ficamos felizes de poder fazer essa entrevista e esclarecer à nossa população algo assim importante a nível do governo federal e também o que está acontecendo aqui no governo do Estado. Queria deixar, assim, o meu abraço e deixar o senhor à vontade para as suas considerações finais. Tomar, muito obrigado pela oportunidade, você é sempre um grande amigo. Eu também mando aqui um abraço para o Titico, para o Padre Oswaldo, que são grandes companheiros que podem contar comigo, Marquinhos, que é a nossa grande liderança jovem, tem um futuro brilhante pela frente, Angelim, nosso presidente, e todos estamos ouvindo. Estou à disposição, contem comigo, e aquilo que eu puder ajudar, não tenho dúvida, estarei sempre do lado de Borrasópolis, da população trabalhadora e daqueles que mais precisam. Obrigado e que Deus abençoe a todos e até mais. Um abraço a todos. Tá aí, então.